Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas pessoas que hoje estão nos acompanhando nesta transmissão online e também por todos aqueles que estão aqui participando da Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estais à direita do Pai, a interceder por nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos convida e nos conduza à vida eterna. Também esta missa será celebrada em intenção de Peter Ferreira, que neste momento está passando por uma cirurgia, pedindo a graça de Deus, pedindo sobretudo que Deus nosso Senhor conduza as mãos do médico e daqueles que vão fazer este intervento, para que Deus, na sua bondade, na sua graça, conduza o nosso irmão ao final dessa cirurgia com saúde e protegido de todos os riscos. Deus de bondade infinita, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos vossas promessas, que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, a mão do Senhor pairou sobre mim, e o Senhor levou-me pelo seu Espírito, e colocou-me no meio de um vale que estava coberto de ossos. Fez-me andar à volta deles em todos os sentidos. Os ossos eram em grande número na superfície do vale e estavam completamente ressequidos. Disse-me o Senhor: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Eu respondi: Senhor Deus, vós o sabeis. Então ele disse-me: Profetiza acerca destes ossos e diz-lhes: Ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor Deus a estes ossos: Vou introduzir em vós o Espírito e revivereis. Hei de cobrir-te de nervos, encher-vos de carne e revestir-vos de pele. Infundirei em vós o Espírito e revivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. E profetizei segundo a ordem recebida. Quando eu estava a profetizar, eu vi um rumor e vi um movimento entre os ossos. Então, que se aproximavam uns dos outros.
Vi que se tinham coberto de nervos, que a carne crescia e a pele os revestia, mas não havia espírito neles. Disse-me o Senhor: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito: eis o que diz o Senhor Deus. Vem dos 4 ventos ao Espírito e sopra sobre estes mortos, para que tornem a viver. E profetizei como o Senhor me ordenara. E o Espírito entrou naqueles mortos. Eles voltaram à vida e puseram-se de pé. Era um exército muito numeroso. Então o Senhor disse-me: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles afirmaram: os nossos ossos estão ressequidos, desvaneceu-se a nossa esperança e estamos perdidos. Por isso, profetiza e diz-lhes: assim fala o Senhor Deus: abrirei os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar meu povo, para vos reconduzir à casa de Israel. Eis a vez de reconhecer que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos túmulos, e deles vos ressuscitar meu povo. Infundirei em vós o meu espírito, e revivereis. Hei de fixar-vos na vossa terra, e reconheceis que eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo, refrão. Senhor, dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua misericórdia. Digam aqueles que o Senhor resgatou, os que ele libertou do poder do inimigo, os que ele reuniu de todas as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua misericórdia. Erravam na solidão do deserto, sem caminho para a cidade onde habitar. Devorados pela fome e pela sede, sentiam desfalecer-lhes a vida. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua misericórdia. Na sua angústia invocaram o Senhor, e ele salvou-os da aflição. Conduziu-os por caminho direito, até uma cidade onde habitassem. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua misericórdia. Graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em favor dos homens, porque ele deu de beber aos que tinham sede e saciou-os que tinham fome. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, guiai-nos na vossa vereda. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" He said to him, "You shall love the Lord your God
with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like this. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments. The Gospel of the Lord. So, the relation between God and His people is a relation based on a covenant. When we go to the Old Testament, we read the prophets, we read also about our patriarchs, Abraham, Jacob, Isaac. When we read about Moses, when we read about the other situations that we have in the Bible, like the relation between God and Noah, with our parents, Adam and Eve, and all the relation that we have in the Old Testament is always based on this covenant between God and His people. The covenant, it is what seals the relation that God has with His people. So now in the New Testament, Jesus, it is the accomplishment of this covenant. Jesus is the one, in Him is conclude the covenant between God and His people as the ultimate promise of God to His people. The incarnation of Jesus Christ. And Jesus preached this covenant, but also He preached the gospel, that it is the Word of God, but not just the Word of God, but it is God speaking to His people. So when they come to Jesus and ask Jesus, what is the greatest commandment in the law? They are asking about that covenant established in the Old Testament. And that covenant, it is based in this, in love. So when they ask Jesus, which is the greatest commandment, they were not asking because they don't know what it is. But they are asking because, as the gospel says, they would like to test Jesus. They would like to know if Jesus will give them the same answer or the same thing that they knew. So they were not willing to know anything new. They are not willing to know what Jesus has to speak to them, but they just come to Jesus with a bad intention. They come to Jesus to ask Him just to put Jesus in a trap. So Jesus didn't speak to them anything new. He just got what we have in the book of the covenant. I mean, the Old Testament. So he went to Deuteronomy chapter 6, verse 4, and just repeated to them what it is in that book from the beginning when God established the covenant. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And there continues to say, and you must hand on this commandment to your children, to your grandchildren,
You are to put this commandment on your forehead. You must to put this commandment in the threshold of your door. So everybody should know that you love the Lord as your God. And in here, Jesus just got the first part of the commandment. But if we go to the Bible, there we are going to have a whole chapter stating to the Jewish how they must behave with this commandment to love God. So then, he got the second part of the commandment, that it is in the book of Leviticus, chapter 18, and it says, "You shall love your neighbor as yourself." Jesus is not talking anything that he just created to them, but he went to the Old Testament to tell them, what you believe is the same in which I believe and preach. So what it is this for us in our days? So in our days, if we don't understand that the love that we have is not for God as a priority, and if this love doesn't transform our lives in the same measure to make us able to love our neighbors, in this way, we also did not understand the law of God. When we go to the first letter of St. John, so right in the beginning of his letter, he says, if you love God, who you don't see, but you don't love your neighbor, who you see, you are a liar. It means every relation with God must be also the relation with our brothers and sisters. So, in his letter, St. John speaks to us. The love is the basic thing of our Christianity. So, in this way, Jesus also is teaching us that for us in our days, the love of God, or the love for God, it is also an extension in the same love that we must love our neighbor. And our Christianity and our Christian faith and our practice must be based in this relation of love. Even though sometimes to love one another, it is a heavy burden that we have to carry on our shoulders. But this is the condition to be a true Christian. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente, nós temos mais uma passagem do profeta Ezequiel, nesta primeira leitura, que fortemente fala para nós a respeito de como Deus quer transformar a vida do seu povo, mas também quer transformar a nossa vida. Ontem o profeta falava que Deus iria tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Que Deus iria transformar aquele coração endurecido do seu povo em uma realidade nova, aonde aquele povo, a partir dessa transformação, se voltaria para Deus ou reconheceria quem é o seu Deus verdadeiro. Lembrando que o profeta Ezequiel está falando para o povo logo quando este povo voltou do exílio, voltou do domínio de
outro povo e precisa ser reconduzido a Deus. Por isso, nós temos aqui, nesta leitura que nós ouvimos do profeta Ezequiel, uma das passagens mais significativas deste profeta, onde o profeta Ezequiel, naquela visão de Deus e naquele abrasamento de Deus que está nele, da mão de Deus que, como diz o profeta, paira sobre ele. E quando o profeta diz, a mão de Deus pairou sobre mim, ele está dizendo que ele já não é mais dono de si mesmo, mas é a mão de Deus que o está conduzindo, que é a mão de Deus que o está guiando, e que agora tudo que ele faz não é ele quem faz, mas é Deus quem faz por ele. Então, quando a mão de Deus pairou sobre o profeta e levou o profeta não aonde o profeta queria ir, mas aonde Deus queria que ele fosse, não é? O profeta não fala por si, ele fala por Deus. O profeta não usa a sua própria boca, mas é a boca de Deus que fala no profeta. E o profeta não vai aonde ele quer, mas é Deus quem o guia para ir aonde Deus quer. Então, Deus o levou neste vale que estava coberto de ossos, e estava coberto de ossos ressequidos, como diz a leitura. Esta é uma visão significativa do profeta Ezequiel. Inclusive, esta leitura, ela aparece exatamente na liturgia da vigília pascal. Geralmente, nós não lemos esta leitura do profeta Ezequiel, porque geralmente nós saltamos esta leitura, porque a vigília pascal tem 8 leituras e nós lemos 4 e pulamos esta do profeta Ezequiel. Mas vem exatamente naquela noite, que diz que o profeta então profetizou sobre aqueles ossos ressequidos, e os ossos começaram a se juntar, a criar nervos e carne, e o corpo começou a ter sangue, e aqueles ossos passaram a ter vida, não é? Vocês podem imaginar, olhando a mão, por exemplo, a mão que tem os dedos que é ligado ao osso que está aqui, não é? No centro aqui da nossa mão, que é aquilo que é central. Então todos aqueles ossos ligados um ao outro, e nós nem imaginamos quantas juntas e quantos ligamentos de ossos nós temos no nosso corpo, quer dizer, uma infinidade deles, não é? E uma só dorzinha numa dessas juntas, a gente já começa a sofrer, não é, terrivelmente. Inclusive quando a gente começa a ter reumatismo, quando os ossos começam a ficar já usados, não é? Não vamos dizer velhos, mas os ossos começam a ficar usados, desgastados, a gente começa a ter dor nas costas, a ter dor nos ombros, a ter dor na perna, a ter dor na espinha, e tudo começa a doer. Imagina aqui na leitura, né, acontecendo completamente ao contrário. Aquele esqueleto, aqueles ossos todos jogados ali, começam a formar o corpo humano. Isso até parece uma aula de anatomia, não é? De como formam os ossos e como está formado o ser humano. Exatamente isso que a leitura está dizendo. Que Deus precisa fazer uma nova criação. Por isso que na vigília pascal, essa leitura vem para nós na noite da Páscoa, porque a vigília pascal é exatamente a celebração da ressurreição do Senhor, de uma nova criação, do Espírito de Deus que renova a face da terra. Nós cantamos naquela noite. E aqui, exatamente isto que acontece. Deus diz ao profeta, profetiza sobre esses ossos, porque este povo está morto, é preciso recriá-lo. Se nós quisermos entender bem isto,
Basta que nós voltemos na Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis, quando Deus modela o homem do barro da terra, não é? Deus modela o homem e depois faz o quê? Põe um sopro de vida e o homem passa a viver porque recebe o Espírito de Deus. Está escrito lá no relato da criação. E aqui, quando o profeta profetiza sobre aqueles ossos, e aqueles ossos já estão revestidos de nervos, está revestido de carne e pele, não é? Diz aqui, mas o Espírito não estava ainda neles, naqueles ossos que formaram aquele corpo. É isso, meus irmãos. Quando o Espírito de Deus não está em nós, nós somos pessoas mortas. Quando o Espírito de Deus não está em nós, nós somos como um monte de ossos ressequidos. E quantas vezes há muita gente que por não ter encontrado verdadeiramente o poder de Deus, por não ter encontrado a vida de Deus, vive como um monte de ossos ressequidos. Não há vida, não é? A leitura continua dizendo, então agora filho do homem, né, profetiza e diz o Senhor dos quatro ventos, não é? Sopra sobre estes ossos mortos, sopra sobre estes mortos para que eles tornem a viver. Isso aqui é uma belíssima leitura que infelizmente nós não podemos gastar o tempo aqui falando sobre isto, porque daria uma belíssima aula, digamos assim, de como é que Deus não é age na nossa vida. Mas para nos dizer assim, resumidamente, que esse mesmo Espírito de Deus hoje, ele precisa ser soprado em nós. Não é somente na casa de Israel. A casa de Israel estava como um povo morto, como um povo de zumbis, não é? Você sabe o que é um zumbi? O zumbi é um morto-vivo. É aquilo que a televisão continua sempre repetindo, né? O Walking Dead, que as pessoas muitas vezes passam os dias assistindo na TV, ou os mortos-vivos. Então, há muita gente no nosso mundo que está como morto-vivo, ou há muita gente dentro da nossa igreja que está como morto-vivo. Ele vem na igreja, mas ele não sabe onde ele está. Ele participa de uma comunidade, mas ele não sabe o que é a comunidade. Ele vem na missa, mas muitas vezes ele não sabe onde ele está, não sabe o que ele está ouvindo, e o que entra aqui, sai aqui, e aquilo não faz nada na vida dele. Ele vem como uma máquina, não é? Ele levanta da cama, olha, 7h30 eu tenho que ir na missa. Ele põe a roupa e entra na igreja, fica lá até o tempo de dar a missa, e daí vai para casa, mas ele não sabe o que aquilo significou na vida dele. Então, muita coisa desse tipo também está dentro da nossa igreja. Por quê? Porque nós precisamos receber o Espírito de Deus que faz em nós uma nova criação. É preciso que o Espírito de Deus se renove na nossa vida, para que a nossa vida seja renovada. E renovar a vida, nós sabemos que nós não vamos voltar a ser bebês. Nós sabemos que se nós já temos 50, 60, 70, 80 anos, nós não vamos voltar à juventude, mas que o Espírito de Deus, ele está em nós justamente para animar a nossa vida, independentemente de qual situação que nós nos encontramos, independentemente se os nossos ossos já estão doendo, se as nossas juntas já estão comidas pelo reumatismo, independente disso, Deus põe em nós uma nova vida. Esta é a nova criação. Então é preciso que Deus nos renove pela boca do profeta. É preciso que nós deixemos que o sopro de Deus esteja na nossa vida todos os momentos, em todas as circunstâncias. É preciso que o sopro de Deus esteja em nós, como o Espírito de Deus que age em nós, para que nós não fiquemos paralisados, não é? Com os nossos medos, não é? Temendo aquilo que pode acontecer, ou pensando naquilo que está lá na frente, e se esquecendo do momento de agora que vivemos, que é tão precioso.
Veja bem que nós nunca vamos resolver os problemas do futuro, nós só podemos viver a vida do presente e devemos todos os momentos dar graças a Deus por essa vida agora, porque é agora exatamente que Deus está também pondo o seu espírito de vida em nós, assim como põe naqueles ossos ressequidos. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus quer fazer de nós sempre uma criatura nova, uma nova criação. Desde o momento que Ele criou o homem, pondo nele um espírito de vida, ou seja, pondo nele um sopro de vida que animou o seu corpo e que deu vida àquele corpo, em todos os momentos Deus está a pôr em nós o mesmo espírito para que nós nos sintamos fortalecidos, vivificados e renovados mediante a sua graça, mediante ao seu espírito consolador, santificador, que nos anima para que nós possamos sempre mais sentirmos a alegria de sermos parte desta família de Deus. Por isso que Deus faça em nós sempre esta nova criatura, renovados pelo seu Espírito e renovados pelo amor que Jesus tão belamente nos dá hoje neste Evangelho, ao dizer: a nossa prioridade deve ser o amor a Deus, para que a nossa vida, não é inundada por este amor, seja também o lugar da presença do Espírito Santificador de Deus nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem. E agora vos apresentamos, e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem. Agora vos apresentamos, e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Orai, irmãos e irmãs. Aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos,
proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, a admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amen. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin, and safe from all distress, as we await the best hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with our will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world.
grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof. Once say the word, and my soul shall be healed. Let us pray. Celebrating the memorial of Pope St. Pius, we pray, O Lord, our God, that by the power of this heavenly table we may be made constant in the faith and be of one according in your love. And be of one accord in your love. Through Christ our Lord. Amen. And the Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos um bom dia.